Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas digitais. Essa é a nossa última aula do semestre, a última aula gravada, né, a aula de vídeo. Então, na aula de hoje eu preparei o conteúdo, como eu tinha falado anteriormente, e falei também na nossa aula síncrona. Na aula de hoje eu vou falar de multiplexador, demultiplexador e também dos somadores, que eu fiquei de falar na aula passada. Tá? Então, que seriam somadores rápidos, seriam estratégias para a construção de somadores, os diferentes tipos de somadores que existem, tá? Que podem ser projetados de forma a ter um desempenho melhor. Tá? Então, nossa última aula, vamos começar então. Na aula de hoje eu preparei essa apresentaçãozinha de slides. Então, a gente pode começar perguntando o que é um multiplexador ou o que significa multiplexar alguma coisa. Tá? Multiplexar significa selecionar, como o próprio nome, como o próprio texto aqui no slide ele já informa. Né? Então, aqui, ó, selecionar. Então, um multiplexador ou um MUX ele vai ser um circuito combinacional dedicado que possui a finalidade de selecionar, através das variáveis de seleção, qual de suas entradas irá ser transmitida para a sua saída única. Isso aqui é muito importante, tá? O nosso MUX, ele vai ser um bloco combinacional, que ele vai ter várias entradas, mas ele sempre vai ter uma única saída. Então, eu tenho várias entradas e uma única saída, e aqui eu vou ter os meus seletores. Certo? Então aqui, ó, aqui a gente tem o desenho do MUX. O MUX ele é basicamente uma chave, né? Ele pode ser visto como uma chave. Aqui eu tenho várias entradas no meu MUX, então eu tenho N entradas. E aqui, ó, dependendo da minha entrada de seleção, eu vou dizer qual das entradas ela vai possuir uma conexão até a saída, por exemplo. Então eu posso ter essa aqui conectada na saída, eu posso ter essa conectada na saída, a verde, a roxa. Eu posso ter qualquer uma delas. O que depende, o que seleciona isso? Aqui, ó, a entrada de seleção do meu MUX. Isso que vai informar qual das entradas vai fazer a conexão para a saída, ou seja, vai ser transmitida para a minha saída. Então, minha saída é informação multiplexada, então aqui a gente pode ver de uma forma um pouquinho diferente. Então, várias entradas e a única que tem conexão seria essa entrada aqui, ó, que está sendo transmitida para a saída. Então, os MOOCs eles também são conhecidos como circuitos seletores de dados, como eu falei na aula passada, quando eu mostrei lá o diagrama de blocos do MIPS, ou ainda chaves seletoras digitais, certo? Então, os MOOCs, eles podem ter diversos canais de entrada, né, que seriam as entradas. Eu posso ter MOOCs com 2 entradas, com 4 entradas ou N entradas. Vocês vão ver que o MUX ele possui o número de entradas sempre uma potência de 2, porque assim eu consigo representar os seletores de forma mais fácil, vamos dizer assim, para a gente aproveitar ao máximo os bits dos nossos seletores e não precisar fazer um circuito grande demais. Tá? Então aqui eu tenho um MUX de 2 canais, e aqui eu tenho um MUX com 4 canais, que seriam 4 entradas. Qual a diferença entre eles que a gente já nota por aqui? Aqui, ó. Quando eu tenho 2 canais, eu só preciso de uma entrada para seleção. Quando eu tenho 4 canais, eu tenho que selecionar uma em 4 opções, e aí eu preciso de 2 chaves seletoras, ou 2 bits para seleção. Se eu tivesse 8 entradas, eu precisaria de 2 ao cubo, ou 3 chaves de seleção, 3 bits para seleção. Assim como de 16, de 32 e assim por diante. Tá? Então, mas como é que funciona a tabela verdade desse MUX? Então vamos lá, aqui a gente tem o nosso A, melhor, não vou chamar de A, né? Não, pode ser. Vamos deixar assim. A, o B e o nosso seletor. E aí aqui é a saída. Seletor e a saída. Então, eu tenho um A0, ou melhor, eu vou ter um valor de A, vou ter um valor de B,
e dependendo do meu seletor, eu vou transmitir um ou outro valor para a saída. Então, o meu seletor sendo 0 ou o meu seletor sendo 1. Eu só tenho duas possibilidades. Quando o meu seletor é 0, se o meu A estiver ligado no lado 0 do meu MUX e o B estiver ligado na entrada 1, quando o meu seletor é 0, a minha saída é A. Quando o meu seletor é 1, a minha saída é B. Então é basicamente assim que a gente define o que vai ser saída. Então aqui a gente não precisa dessas colunas, né? Então eu tenho meu seletor no meu MUX com as entradas A e B. Dependendo do meu valor de seletor, a minha saída vai ser ou A ou B. Agora, se eu tiver um MUX com 4 canais, eu vou ter o meu seletor 0 e o meu seletor 1 e a minha saída. Certo? Eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nesse tipo de MUX, eu vou ter 4 entradas, A, B, C e D. Então, vamos numerar elas como 0, 1, 2 e 3. Quando os dois forem 0, a minha saída é A. Quando for 0 e 1, a minha saída é B. 1 e 0 é C e 1 e 1 é D. O que isso representa para a gente? A gente consegue extrair, por exemplo, as equações do nosso MUX para a gente saber os valores. Então, se a gente deixar em função de A e B aqui, ó, a gente sabe que a saída do meu MUX de duas entradas é A vezes A e céu negado ou B e céu, que é o seletor. Então, eu vou ter a entrada A e o seletor negado ou B seletor. Então, eu tenho basicamente a minha entrada A aqui, a minha entrada B e o meu seletor. Então, o A, o B, então aqui ó, eu vou ter A, uma end entre o A e o negado do seletor. Então aqui eu vou puxar um inversor lá para cima. Aqui ó, um inversorzinho. E aqui eu vou ter o meu B e o seletor numa outra end. E isso aqui ligado numa OR. Numa OR, né? Então eu tenho esse circuitinho aqui. Da mesma forma, eu consigo extrair as equações para esse aqui, né? Que é A e céu 0 negado, céu 1 negado, ou B céu 0, céu 1, céu 0 negado, céu 1, ou C céu 0, opa, deixa eu arrumar aqui, céu 1, ou D, agora eu já boto negado ali, tá pessoal? 0 e céu 1. Então, ó, o meu C é o céu 0 e céu 1 negado, e o meu D é céu 0 e céu 1 sem nada. Então, a minha equação da minha saída vai ser isso aqui. Então, dependendo dos meus valores, eu consigo estabelecer se eu vou ter A, B, C ou D na minha saída. Qualquer um deles. Então, notem que esse circuito aqui ele já vai ficar um pouquinho maior, né? Claro, eu tenho 4 entradas, obviamente isso vai ficar maior. Então, eu tenho uma end, vou ter uma OR de 4 entradas, pode ser. Certo, pessoal? Então, assim que é feito o nosso MUX. A gente consegue construir ele em portas lógicas dessa forma. A gente também conseguiria fazer o arranjo de transistores deles. Né? A gente tem a função, a gente só precisaria de um inversor na saída. Então, basicamente o funcionamento do MUX é esse. O objetivo dele vai ser selecionar um dado. E aí a gente vai ver agora mais para frente nessa aula
que dependendo de quantas entradas eu tenho no meu MUX, eu vou usar que ele é bastante utilizado em processadores, por exemplo. No MIPS, por exemplo, ele é utilizado para definir se a próxima instrução ela vai vir do PC, né, do Program Counter, ou se ela vai ser calculada pela ULA. Então ele tem um MUX para definir isso aí, certo? Então, quando a gente fala de demultiplexador, a gente sabe que basicamente o demultiplexador ele é o contrário do MUX, né? O MUX ele tem só uma saída, o demux ele tem só uma entrada. Então aqui eu vou ter várias saídas, mas eu só tenho uma entrada. Aqui, input. E aqui eu tenho vários outputs. Tá? Então demultiplexar significa deselecionar, e ele também é um circuito combinacional que possui a finalidade de selecionar através das variáveis de seleção qual de suas saídas irá receber a informação presente em sua única entrada. Ou seja, ele é um direcionador de dados também, né? Então, ó, eu tenho uma entrada aqui entrando no meu demux, e aí eu vou definir para onde que ela vai utilizando os meus bits de seleção. Então, dependendo da minha combinação, eu vou dizer que essa entrada aqui vai sair lá em I0. Aí eu mudo a combinação, não, agora ela vai sair em I1. É um dado que tem que ir para lá. É um direcionador de informação, tá? Então aqui a gente consegue visualizar ele. Então aqui, ó, eu tenho uma combinação, e aqui é interessante que a gente consegue ligar um MUX na entrada de um demux. Ou seja, aqui a gente já consegue mostrar uma possível solução entre comunicação serial e paralela. Então, ó, aqui na entrada do meu MUX, eu poderia ter uma comunicação paralela. Aqui eu estabeleço serial, ou seja, eu vou definir qual dos canais vai se comunicar. Então, se a gente pensar, por exemplo, se a gente fizer uma analogia bem simplista, tá? Óbvio que não é dessa forma, que ela é bem mais complexa, mas uma rede telefônica. Eu tenho aqui, ó, o A, o B, o C, D e E de um lado, e aí aqui eu tenho F, G, H, I e J. Então, eu quero dessa vez comunicar o A com o A com o G, ou o A com o J dessa desse lado da minha comunicação, e aí, em um determinado momento, eu vou fazer os meus seletores selecionarem o A e o J para essa informação ir para lá. Então a informação vai sair aqui do A, vai passar pelo canal e vem para o J. E aí, num outro momento, por exemplo, eu não quero que o A se comunique com ele. Eu quero que essa informação seja entre o D e o H, por exemplo. Tá? Óbvio que a rede telefônica ela não é tão simples assim, mas seria uma analogia que a gente pode fazer para tentar entender o funcionamento do MUX e o DMUX. A gente vai ver um exemplo no final da aula. Então, o demultiplexador ele tem um sinal único de entrada e ele vai transferir esse sinal para uma das saídas, na saída 0, 1, 2, 3 ou saída N, tanto faz, de acordo com o sinal de seleção. Então aqui é a entrada de dados multiplexada e o conjunto de saídas demultiplexadas. E a minha entrada de seleção que vai definir qual delas que vai receber o valor esperado. Tá? Então, da mesma forma que o MUX, eu tenho vários canais, eu tenho 2, 4, posso ter N canais, e ele é feito dessa forma. O slide acabou ficando um pouquinho desconfigurado, mas ok. Então eu tenho meu seletor aqui, ó, meu A e B, e aqui eu só tenho A. Então, da mesma forma que o MUX é o demultiplexador. Então aqui, ó, a gente tem a tabela que representa o nosso demux de dois canais. Então aqui, ó, a nossa entrada A, os valores 0 e 1, e o nosso S0 e o S1 que seriam as nossas saídas. O nosso A aqui é o nosso seletor, né? Então a gente tem a entrada I0, e aí aqui, ó, se o meu A for 0, o meu I0 vai sair aqui na saída 0. Aqui ele, ó. Se o meu A for 1, o meu I0 vai sair aqui no S1. Está aqui ele. Então, a minha equação de S0, ela é A negado e I0. E o S1 seria A e a nossa entrada, né? um AND entre o seletor e a entrada. Ok? Então, aqui a gente consegue fazer o circuito
Então notem que ele é um circuitinho bem simples para duas entradas, né? Então se eu tenho meu S0 e eu tenho meu S1, eu consigo construir os meus circuitos compartilhando a mesma entrada aqui, ó. Então eles compartilham o mesmo sinal e o mesmo seletor. Tá? Então isso aqui é equivalente a essa representação em bloco que a gente tem aqui, certo? Então aqui a gente pode ter um demux com 4 canais, ó. Notem que ele é um pouquinho mais complexo. Então, só que cada saída ela tem a sua equação. E aí a gente consegue extrair. Então aqui é a nossa tabela verdade, os nossos seletores A, B. E aí aqui, ó, onde que a entrada vai ser transmitida, em qual saída delas. E aí a gente tem os resultados das saídas e a gente consegue construir o circuitinho. Está aqui o circuito. Então se vocês quiserem testar para ver se ele funciona, vocês podem atribuir valores aqui e testarem para ver se ele realmente faz a seleção de qual saída vai ser utilizada para a transmissão. Então, uma das principais aplicações para multiplexadores e demultiplexadores é a transmissão de dados em série. Então, eles são importantes, por exemplo, se eu quiser converter um dado que é paralelo para série e depois voltar ele para paralelo, que é aqui, ó, eu tenho várias entradas e aí elas vão sair numa saída só, e aqui eu tenho uma entrada só e vão sair em várias saídas. Então, eu consigo passar o sinal daqui para cá usando um canal só. Então aqui, ó, a gente tem o nosso, só para a gente relembrar, a gente tem MIPS, e aqui a gente tem vários MUX sendo utilizados no MIPS. Então aqui tem um MUX com 4 canais, aqui tem um MUX com 2, aqui tem outro MUX, e aqui tem outro MUX. Aqui é aquele que eu falei, ó, ele vai definir se a próxima instrução aqui a ser buscada na memória vem do PC ou se ela vem calculada da ULA, da saída da nossa ULA. Ok. Então, feito isso, então vocês viram que esse conteúdo ele é bem simples, ele é bem rápido, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho dos somadores rápidos, que são estratégias de construção de somadores bit a bit, né? Que são projetados para terem um desempenho melhor. Tá? Então, vocês viram lá que o somador tradicional, que seria o nosso Ripple Carry, ele tem um problema grande no carry que a gente vai falar agora. Que é, por exemplo, aqui eu tenho um somador Ripple Carry, ele é o somador padrão, é aquele que eu apresentei na aula passada, tá? Aqui é um somador Ripple Carry, que é a soma dos 2 bits, aqui eu tenho um somador completo de 1 bit, e aí o carry out dele é ligado no carry in do outro somador, que é ligado no outro, que é ligado no outro. Então vocês notem que tem uma cadeia de carries aqui sendo propagada, né? Isso aqui vai acontecer um caminho crítico grande na propagação do meu sinal de carry. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, no mais à direita, o meu A0 e o B0 e o meu C0, eles vão passar aqui, ó, por todas essas portas para gerar um carry. Esse carry vai entrar aqui e vai passar por mais portas, que vai entrar aqui e passar por mais portas, e vai entrar aqui e passar por mais portas. Olha a quantidade de portas. Então, quantos níveis lógicos esse sinal aqui, C0, ele está passando. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níveis lógicos. Então, o atraso desse carry, ele vai ser absurdo. E aqui a gente tem, por exemplo, um somador de 4 bits. É um somador pequeno. Imaginem esse carry ser gerado, aquele carry 4 ali, né? Ele ser gerado em um somador de 32 bits. Eu teria 32 somadores para esse carry ser propagado. E isso vai dar um atraso absurdo no meu carry. E notem que os sinais aqui, ó, S2, o sinal S3, o S1 também, ele é dependente do meu carry anterior. Então esses sinais aqui eles vão ficar instáveis durante a soma. Então aquele atraso do meu último carry ali, do meu penúltimo carry, vai acabar atrapalhando o desempenho do meu somador. Então, a partir disso, visto essa problemática, vamos dizer assim, no somador Ripple Carry, os projetistas eles desenvolveram uma forma de quebrar essa cadeia de propagação do carry. Como que eles fizeram isso? Eles observaram a tabela verdade do somador. Então aqui, ó, a gente tem a tabela verdade.
Então, meu carry in, a entrada A e a entrada B. E aqui a gente consegue destacar 3 casos, tá? Vamos olhar só isso aqui. Esse aqui é o caso 1, esse aqui é o nosso caso 2 e esse aqui é o nosso caso 3. Ah, professor, mas como assim casos? Bom, o que eu quero que vocês vejam? É a propagação do carry. Esse aqui é o meu carry out do meu somador, tá? Quando o A for 0 e o B for 0, ou seja, esses dois casos aqui, eu não tenho o meu carry out. Ou seja, eu não estou gerando nenhum carry e o meu carry não está sendo propagado. Ou seja, não interessa qual é o valor que eu tenho no meu carry de entrada. Vocês concordam? Então, ó, tanto ele sendo 0 como ele sendo 1, não mudou o valor daqui. Ó. Ou seja, esses dois sinais aqui são, a gente chama eles de Q, que é o sinal K. Tá? Seria o QI, né? O KI. Se a gente olhar esses 4 vetores aqui, ó, que seriam esse aqui, esse e esse, que é quando o A for 0 e o B for 1, ou o A for 1 e o B for 0, ou seja, as minhas entradas são diferentes uma da outra. Se a gente for olhar o nosso carry, a gente tem que o carry propagado é o mesmo carry de entrada. Aqui, ó, ele foi propagado. Tá? Eu já vou utilizar essa palavra já por de propósito, vamos dizer assim, tá? Então aqui seria o sinal de propagate, que é o nosso PI. Tá? E nesses dois últimos, aqui a gente tem um outro caso, que é quando o A for 1 e o B for 1. Vocês sabem que sempre que as duas variáveis de entrada forem 1, a minha soma vai ter carry out. Não interessa o meu valor de carry in. Ou seja, se é 1 mais 1, sempre vai ter carry out, independente de ter carry in ou não. Então, aqui esse valor aqui acaba não sendo importante, ó, porque a gente sempre tem o carry out dado A e B sendo igual a 1. Então, aqui seria o nosso sinal de generate. Por que generate, professor? Generate porque ele gera um carry. Independentemente do meu carry de entrada, ele vai gerar um carry. Eu sei que ele vai gerar. Antes mesmo de eu saber o valor do carry. Então eu estou conseguindo prever o meu carry de forma a quebrar aquela cadeia. Então notem a genialidade dessa ideia do carry look ahead, visto assim, quando a gente compara ele com o ripple carry, por exemplo. Então eu vou ter um sinal de propagate. Então quais são os sinais que nos interessam? São os propagates e os generates, porque o kill ele não vai gerar um carry. Eu sei que meu carry é 0. Então isso aqui não vai ser interessante para eu propagar o meu sinal de carry ou não. E aí a partir daqui a gente vai refazer o somador de forma a considerar os sinais propagate e generate. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, se a gente analisar a propagação do carry, aqui a gente pode resumir os 3 casos. Quando o A for 0 e o B for 0, o meu carry out sempre é 0, meu sinal de kill. Se o meu A e o meu B forem diferentes um do outro, o meu carry out vai ser igual ao meu carry in. Ou seja, eu estou propagando o meu carry. E se os A e B forem 1, o meu carry out sempre vai ser 1. Então eu tenho um generate. Então a ideia agora vai ser encontrar uma equação para esses 3 sinais, né? O kill, o propagate e o generate. O kill a gente nem precisa fazer. Tá? E aí a gente vai achar as equações de soma e do carry out em função dessas variáveis aqui. E aí, qual é a vantagem dessa reestruturação lógica? A gente consegue produzir uma independência de carry, que é, eu não vou ser dependente do meu carry anterior, eu vou conseguir prever ele com base no meu comportamento das entradas. E aí aqui ó, a gente pode fazer as equações e, por exemplo, o meu Q, o meu sinal KI, ele vai ser igual ele vai ser A negado, vou deixar minúsculo, que é A negado e B negado. Isso aqui é A mais B negado, certo? O meu propagate
ele é A negado B ou AB negado. Vocês já devem estar craque nisso aqui, né? Vocês já sabem que isso aqui é equivalente a A XOR B. E por fim, o meu generate, ele é gerado quando eu tiver A e B. Ou seja, quando eu tiver o produto de A e B. Certo? Aqui eu tenho os meus sinais para definir o propagate, o generate e o meu sinal de kill. Certo? Então, ó, aí a gente consegue definir as fórmulas, né, para SI, para a minha soma e o meu carry out, que vai gerar o mesmo circuito já estudado. Vocês devem perceber nesse slide que, por exemplo, esse circuito que eu estou mostrando aqui para vocês é um circuito dos exercícios que vocês tinham que ter feito lá na aula anterior, né, que eu deixei lá os exercícios no final da aula. Então, esse somador aqui é um somador reestruturado, sendo construído com base em dois meios somadores. Por que se faz isso? Eu estou quebrando aquelas portas lógicas do meu somador e eu estou construindo aqui os sinais intermediários, o generate e o propagate. E aí eu tenho, o propagate é A XOR B, o generate A e B, o meu carry da minha saída ele é definido pelo generate ou o propagate e o CIN. E a minha soma é um A XOR entre o propagate e o CIN. Ah, professor, eu não entendi nada. Da onde que saiu essa equação de carry out? Notem que o meu carry ele pode ser lido dessa forma. Ó. O carry ele é gerado ou propagado. PI e CI é a propagação do meu carry de entrada. E o GI é a geração do meu carry de saída. Ou seja, se o meu GI for 1, eu sei que aquele carry que o meu carry de saída ele vai ser 1. Porque ele está gerando um carry. Agora, se o meu GI for 0, eu vou precisar saber o meu valor do carry in e se os valores de A e B estão propagando ou não. Tá? Então aqui a gente conseguiria expandir essa equação para aqui, para esse A XOR BI, né, que é o nosso PI, e o nosso CI. E a nossa soma é a propagação ou o carry in, ou não, né, XOR o carry in. Então, se ele propaga o carry e o carry for 0, a minha soma é 1. Se ele não propaga e o carry for 1, a minha soma também é 1. Agora, se ele propaga e o meu carry for 1, ou seja, o propagate, aqui eu tenho que o A a gente sabe que se o propagate for 1, a gente sabe que o A e o B eles são diferentes. Né? Então eu estou somando 0, 1 ou 1, 0. E aí quando eu somar o carry in, que o meu carry in aqui sendo 1, o meu resultado vai ser 0. Então a gente consegue fazer essas analogias com base nas equações para definir o que é propagado e o que é gerado nos nossos circuitos. Certo? Então, vamos além. Aqui a gente consegue comparar o desempenho das duas versões, que é a versão tradicional que vocês viram, a versão do nosso Simple Carry, nosso Ripple Carry, que é esse somador aqui, e a versão 2 usando dois meios somadores e os nossos sinais intermediários neles. Notem que aqui a gente tem uma end a menos, né, entre as duas abordagens. Mas, se vocês fizeram o exercício da aula passada, vocês viram que isso aqui é equivalente. Eles fazem a mesma coisa. Então, ó, na versão 2, a gente consegue definir que se o meu generate for 1, que é esse sinal aqui for 1, eu tenho, nessa hora aqui, eu tenho 1 e alguma coisa que eu não sei. E aí eu pergunto para vocês, interessa a gente saber esse valor aqui? Se uma das minhas entradas da OR for 1? Não, né? Porque a minha OR ela produz uma saída se qualquer uma das entradas forem 1, que é exatamente esse caso. Então, a gente sabe também que se o P, tá, isso significa que eu não preciso esperar pelo meu carry, né? Eu não preciso nem ler esse carry in. Eu sei que ele vai gerar. Se o meu P for 1, ou seja, se ele propaga o carry, então a gente já sabe a priori, a gente sabe antes de tudo que o meu carry out vai ser igual ao meu carry in.
porque eu estou propagando esse sinal aqui. O sinal vem para cá e é propagado aqui. Tá? Então a gente já sabe que se ele propaga, se o meu propagate for 1, então aqui, ó, se isso aqui for 1, a gente sabe que 1 numa AND, 1 e alguma coisa, sempre a minha resposta vai ser alguma coisa, vai ser definida pelo CI, certo? E aqui ó, a gente consegue fazer as equações agora para o nosso carry look ahead. Por exemplo, o nosso PI é essa equação aqui, é A ou B. Então, o meu carry 1, esse aqui, que é o meu primeiro carry, ele é gerado não, ele é calculado com base no se gera, a equação dele é gera carry 0 ou o propaga o carry de entrada. O meu carry 2, ele é gera o carry, se o meu circuito gera o carry, ou se ele propaga o carry 1. Tá? Isso aqui é a equação de C1. Certo? Podem ver, ó, é exatamente a mesma equação. E aí, o C3, ele vai ser, se meu circuito gera o carry, gera no nível 2, ou propaga no nível 2 o meu carry 2. E aí, o que é o meu carry 2? É isso aqui. E aí, o C4 vai ser G3, ou propaga 3, o meu carry 3, que é isso aqui. Só que aí notem que o meu C3 é isso aqui, e o meu C2, ele é isso aqui. Ó. O C2 aqui já está expandido. Então notem o tamanho desse C2, que vai aumentar o tamanho do meu C3, que vai aumentar o tamanho do C4. Então, isso aqui a gente já consegue ver um crescimento do carry. Qual o problema do nosso carry look ahead? É o crescimento absurdo dos nossos sinais de propagate e generate. Então, aqui um carry para 4, ele vai ter, a equação dele vai ser absurda, vai ser muito grande. E aí a gente tem aqui ó, o exemplo do nosso carry look ahead com as equações já feitas. Então, aqui só um detalhe, né? O nosso propagate é uma short. Então tá ali, ó, a gente tem o GAP, né, que é a unidade de Generation Propagate. Isso aqui é um somador, é um meio somador. Então pode ver, ó, eu tenho uma short e uma end. E aí eu tenho a unidade carry look ahead. Essa unidade ela é responsável por gerar os sinais generate e propagate desse bloco de 4 bits. Então aqui eu tenho uma soma de 4 bits. Somente 4 bits. O que acontece se eu tivesse se a gente voltar aqui, ó, e eu falar para vocês, não, nosso carry vai ter, o nosso somador tem 5 bits, o nosso C5 vai ser igual ao G4 mais propago 4, o C4. E aí o C4 é essa equação aqui, que tem o C3 dentro, que tem o C2 dentro, que tem o C1, e o negócio fica gigantesco. Tá? A gente tem um crescimento muito grande. Então o que acontece? Geralmente, os somadores carry look ahead, eles são feitos com no máximo 4 bits. Mas professor, e as somas de 32 bits? Como é que são feitas? Com unidades, ou seja, isso aqui é um bloco, carry look ahead de 4 bits. Eu vou fazer unidades de 4 bits e vou conectar uma na outra. Eu consigo diminuir o meu atraso do carry, e isso acaba resolvendo boa parte do nosso atraso crítico. Falando rapidinho para a gente finalizar, tá? Aqui a gente tem o nosso outro somador rápido, que é o nosso Carry Select. O Carry Select ele é basicamente, ele tem uma ideia muito interessante por trás, que é, eu sei que o meu carry de entrada, aqui, ó, meu carry in, ele pode ser 0 ou pode ser 1. Certo? Isso aqui vocês sabem. Eu tenho um bit de entrada, ele vai ser 0 ou vai ser 1.
como que eu posso fazer para acelerar essa, essa seleção, para acelerar essa geração do meu carry? Então eu posso ligar, por exemplo, aqui, ó, uma soma de 4 bits, eu fazer essa soma de 4 bits considerando o meu valor de carry 0, e em paralelo eu vou fazer essa mesma soma considerando o meu carry com valor 1. Então, ó, aqui nesse ponto aqui, ó, eu tenho a minha resposta para o carry 1, e aqui em cima eu tenho a minha resposta para o carry 0. O que é isso aqui? Vocês lembram que a gente acabou de falar disso? Isso aqui é um MUX. É um MUX de duas entradas. Aqui eu tenho um outro MUX. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. E aqui eu tenho outro. Tá, mas como que a gente seleciona qual das entradas do MUX? Aqui, ó, a nossa soma de cada bit dos somadores é conectada em MUX. E aí a seleção ela é por CIN. Se o meu bit de entrada for 0, eu vou pegar a resposta que foi produzida aqui de cima. Nota que inclusive a minha saída ela é definida assim também. O meu bit de seletor aqui da minha saída, do meu cout, ele também é definido assim como qual das somas eu vou pegar. E aí se o meu bit for 0, eu vou pegar esse daqui de cima. Se for 1, eu pego esse aqui daqui de baixo. E aí a minha resposta vai ser considerando essa soma aqui, não a de cima. Então eu estou selecionando, por isso carry select. Eu seleciono qual parte do meu somador que vai ser utilizada. Ou com o meu carry 0 ou o carry 1. E aí nesse caso eu não preciso saber qual é o meu carry de entrada. Eu tenho a resposta para os dois. Só que qual é o problema? Aí a geração desse carry, né, o atraso desse somador aqui, ele vai ser dado pelo MUX de saída. Né? Por exemplo, a gente tem esse MUX aqui, ele gera um cout. Esse cout aqui, ele vai ser um seletor de um outro MUX que vai ter lá na frente. Vai ter aqui, vai ter nossa entrada. E aí esse cout aqui, ele vai ser o seletor desse MUX. E aí esse cout aqui, ele vai selecionar um outro MUX que tiver lá na frente, que vai ser esse dado aqui. Então a gente tem uma cadeia de seleção de MUX e ela vai crescendo conforme a quantidade de níveis que eu tenho. Tá? Então o nosso atraso, ele é esse atraso gerado aqui. Certo? Mas, assim como o nosso carry look ahead, eles são somadores bem simples, todos eles são feitos para fazer a soma. Então, tanto o nosso carry select, quanto o carry look ahead, quanto o ripple carry, eles foram produzidos para somar bit. Tá? A diferença entre eles é desempenho. Se eu preciso de um somador mais rápido, se eu preciso de um somador mais lento, se eu preciso quebrar a cadeira de carry para produzir um desempenho satisfatório, se eu não preciso. Só que notem que tanto o carry look ahead quanto o carry select, eles adicionam uma penalidade muito grande ao circuito, né? Vocês lembram que o nosso ripple carry, ele é o simples. Olhem o tamanho de um carry look ahead para 4 bits. Ele já é um carry look ahead, ele já é um somador grande. Ele já apresenta várias portas lógicas. E aí, se a gente for olhar o carry select, então, se considerar que aqui, ó, esses 4 bits, eu tenho um ripple carry, então vou chamar aqui um RC, e aqui eu tenho um outro RC, eu tenho duas vezes a área, no mínimo duas vezes a área, mais a área dos MUX. Olha a penalidade em área que me dá esse carry select. E aí essa penalidade em área, vocês lembrem, né? A indústria de semicondutores, área é dinheiro. Então eu só vou fazer um carry select se eu precisar muito de desempenho. Assim como um carry look ahead. E aqui a gente consegue analisar também, ó, se a gente for falar do carry look ahead, se a gente utilizar um carry look ahead sem separar ele em blocos de 4 bits, por exemplo, eu considerar um carry look ahead de 8 bits, a área dele vai ser bem maior do que um ripple carry de 8 bits. E, se não me engano, tá, teria que ver os artigos que falam sobre análise, mas eu tenho quase certeza que o atraso gerado num carry look ahead de 8 bits vai ser maior do de de um somador ripple carry com também 8 bits, por causa do meu propagate generate.
Claro, se eu não quebrar o nosso circuito em 2 blocos com 4, né? Se eu fizer aqui, ó, se eu fizer um carry look ahead de 8 bits direto, não construir ele quebrando, né? Eu posso construir um carry look ahead para os 4 iniciais e para os 4 finais e ligar o cout de um no outro, né? Então aqui eu teria 4, aqui eu teria 4. Não estou falando disso aqui, estou falando disso. Eu construí um CLA de 8 bits, um somador CLA de 8 bits. Lembrem que essas equações aqui, ó, de generate e propagate, vão ser absurdamente grandes. Certo, pessoal? Então, para a nossa aula de hoje, era isso que eu tinha. Tá? Se vocês quiserem pesquisar mais sobre os somadores, entender melhor as equações, vocês podem me avisar, me pedir mais material que eu posso fornecer para vocês mais material. Tá? Sobre as nossas as nossas videoaulas, essa é a nossa última videoaula do semestre, assim como eu tinha falado lá no início. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem,